Bom, gente, eu queria me apresentar. Meu nome é Samuel Luna, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo para poder falar um pouco do problema, né, que a gente está passando, eu e minha família, nesse momento. O que ocorre é o seguinte: eu tenho 37 anos, eu sou casado, sou engenheiro civil e eu e minha esposa, a gente se casou em 1999, temos 12 anos de casado e nesse tempo nós tivemos 2 filhos que nós adotamos com todo carinho, com todo amor. Hoje um está com 3 anos e o outro com 5 anos. Para falar a verdade, a adoção é uma coisa que faz parte da minha vida porque eu sou filho adotivo. E tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho da minha mãe ter feito o que fez, né, há tantos anos atrás. E eu, juntamente com minha esposa, eu também resolvi, eu sempre tive isso no coração, de ter filhos adotivos. Enfim, nossa história não permitiu que nós tivéssemos filhos biológicos, então a gente chegou à época certa, a gente resolveu adotar e temos hoje o Gabriel de 5 anos e o Rafael de 3 anos, né? Vai fazer 3 anos agora em julho de 2012, praticamente 3 anos. E o drama que nós estamos passando é o seguinte: após a formatura da minha esposa, no mês de novembro para dezembro de 2010, ela começou a sentir algumas dores no tórax, então nós fomos num médico e após um mês de investigação foi constatado que ela estava com um linfoma. É um tipo de câncer que acomete o sistema linfático da pessoa e ela tinha uma massa de 10 por 14 centímetros no mediastino. O que é que ocorre? Com essa descoberta, a nossa família foi muito abalada, porque câncer é uma doença difícil, né? O tratamento é muito pesado, mas enfim. Ela fez todos os exames, constatou que o câncer só estava naquele local e começou a tratar. Então, ela tomou 8 sessões de quimioterapia, né, do protocolo determinado. O tipo de linfoma dela foi um linfoma não Hodgkin, primário do mediastino. Então, através dos exames de biópsia e de imunistoquímica, foi constatado que ela poderia tomar o protocolo CHOP junto com o anticorpo monoclonal rituximab. Então foi isso que ela fez. E o tratamento foi um sucesso, porque aproximadamente na 4ª sessão de quimioterapia, né, era cada 21 dias a quimio, ela fez uma tomografia e constatou uma redução muito grande na massa, né? Então a gente deu graças a Deus porque estava dando tudo certo, apesar dos pesares, queda de cabelo, mucosite e outros sintomas, outros efeitos colaterais da quimio que eram combatidos com remédios, com algumas posturas nossas, né? Algumas posturas, como não sair muito por conta da baixa imunidade, enfim. E a gente foi levando a vida dessa forma.
Isso começou em janeiro de 2011. Quando foi em julho de 2011, ela terminou as sessões de químio e começou as sessões de radioterapia. Ela fez a todo 17 sessões de radioterapia, né? E como eu falei antes, o tratamento foi um sucesso, porque foi constatado em um outro exame de tomografia que a redução tinha sido ainda maior e havia suspeita que tudo aquilo que estava no local ainda não passava mais de cicatriz, né? Isso só viria a ser confirmado com o exame de PET scan. Então, depois disso, nós resolvemos continuar a vida e minha esposa, ela até começou a se preparar para fazer um aluguel de uma sala com algumas amigas, tal, porque ela ia começar a vida profissional dela como psicóloga, já que ela tinha acabado de se formar. Então, assim, o mês de agosto de 2011 foi um mês complicado, porque após a constatação de que o câncer estava em remissão, ela começou a apresentar alguns efeitos, eu diria assim, alguns sintomas neurológicos, tá? E esses sintomas, eles começaram com visão borrada e uma fraqueza, uma tontura generalizada. Então a gente assim ficou muito preocupado na época, porque a primeira suspeita de um paciente oncológico é que o câncer teria voltado, né? Inclusive até uma suspeita também de metástase. Mas assim, os exames eles foram feitos, né? Ela passou por uma bateria grande de exames, com ressonâncias magnéticas do crânio, ressonâncias da coluna cervical e dorsal. Foi feito o exame do LCR, né, para analisar o líquor, que é o líquido que banha aquele sistema lá do nervoso central, né, o cérebro, enfim, e a coluna, a medula espinhal. E exames de sangue, e nada era encontrado. Todos os exames dela davam normal. E ela só ia piorando. Então, assim, a princípio, os médicos sinalizaram para a gente que poderia ser uma provável neurotoxicidade provocada pela químio, né? Porque tinha um componente lá da químio, chamado vincristina, que ele tinha esse poder de neurotoxicidade. Ainda assim era muito estranho, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a evolução que ela estava não era muito comum. Então o tempo passou um pouco, mas quando chegou no mês de outubro de 2011, os sintomas pioraram muito. Então ela teve que ser internada, primeira vez que ela tinha sido internada, nem durante a quimioterapia ela não tinha precisado de internamento, né? E no internamento é que os neurologistas que estavam assumindo o caso, eles finalmente conseguiram dar um diagnóstico. Esse diagnóstico ele foi pela clínica neurológica, né? Porque os exames continuavam a dar todos normais, mas assim, pelas condições, pela característica dela, pelos sintomas, eles constataram que minha esposa estava com uma síndrome rara. Essa síndrome ela é chamada de síndrome de Eaton-Lambert. É uma síndrome miastênica, né? E assim, há uma certa semelhança com miastenias graves, que é um pouco mais conhecida, mas ela é muito mais rara, né? É uma síndrome paraneoplásica e essa síndrome estaria provocando os sintomas da minha esposa. Então assim, ela começou a fazer um tratamento de imunoterapia no hospital e depois de um mês, com uma certa evolução assim favorável, ela teve alta. Foi para casa e nós continuamos o tratamento com comprimidos em casa. A essa altura, já era o mês de novembro de 2011, a minha esposa já estava sem enxergar, né, de frente, a visão central dela estava comprometida e ela estava apenas com a visão periférica funcionando. Um problema de audição estava aparecendo, né, ela estava começando a perder a audição e a fraqueza continuava. Então o mês de novembro de 2011 também foi um mês muito difícil, porque foi um mês que ela passou em casa conosco e
onde a gente viu uma certa evolução, né? Uma evolução para pior dos sintomas. Mas assim, em especial, eu me lembro que houve um dia assim, um pouco diferente na nossa rotina, porque eu percebi que a minha esposa estava começando a ficar sem coordenação motora. Eu ajudando ela no banho, e ela começou a escovar os dentes, mas eu percebi que ela não conseguia escovar os dentes direito. E no término daquele momento assim, ela baixou as mãos e ficou olhando como que para o infinito, olhando para o nada. E aquilo ali me pesou, me assustou um pouco, sabe? Naquele momento, não sei porquê, mas naquele momento eu senti assim, algo diferente está acontecendo. Então assim, para completar, a fala dela começou a ficar muito estranha, muito escandida, muito emboloada, né, vamos dizer assim. E com isso a gente teve que levá-la para o hospital novamente. Então, chegando no hospital, eu me lembro ainda, foi no dia 1º de dezembro de 2011, na emergência do hospital, o neurologista, o mesmo que tinha tratado ela, havia tratado antes, ele chegou para mim e deu uma notícia que foi um baque para mim. Assim, né? Ele disse que minha esposa estava com outra síndrome paraneoplásica, mais uma além da síndrome de Ehlers-Danlos. E essa segunda síndrome ela é chamada de degeneração cerebelar paraneoplásica. Eu, como curioso que sou, já havia lido sobre isso. E, assim, no momento eu tive um choque muito grande com a notícia, porque nas minhas leituras eu tinha constatado que o prognóstico dessa síndrome é muito complicado, é um prognóstico ruim. Então, assim, ela foi internada novamente, passou esse mês todo no hospital, o mês de dezembro, praticamente todo, e curiosamente, eu acho que por milagre de Deus, a audição dela e a força física voltaram ao normal quando ela fazia a segunda fase do tratamento, nesse mês de dezembro. Tá? Mas em compensação, a visão não voltou ao normal, ela continuava com a baixa acuidade visual e como é que eu posso dizer? O que eu desconfiava que estava acontecendo com ela, né, a parte de coordenação motora, era verdade. Ela estava desenvolvendo uma ataxia cerebelar, que é uma coisa muito complicada porque acomete, dependendo do grau assim, de severidade, ele acomete todo o corpo praticamente, o corpo da pessoa. Então, assim, ela evoluiu com uma disartria muito grande, que é uma dificuldade na fala, evoluiu com uma disfagia também, não estava conseguindo mais deglutir os alimentos, e o problema da visão continuava. Para completar, ela perdeu completamente a coordenação motora dos braços, e nesse estágio ela já não estava mais andando, né? Então, assim, a minha esposa, poxa, nesse mês de dezembro, depois que ela teve alta, ela veio para casa praticamente para passar o Natal e o Ano Novo. E em janeiro de 2012 ela voltou ao hospital porque tinha que passar uma sonda nasoenteral, né? Porque ela não estava conseguindo mais se alimentar. Então, assim, aconteceram muitas coisas. Eu vou encurtar um pouco esse relato, porque entre janeiro e fevereiro de 2012, já nesse ano, ela foi submetida a uma plasmaférese que deu pouco resultado. E, assim, o que minha esposa era, fisicamente falando, né, em agosto de 2011, ela progrediu com essa degeneração cerebelar, né, com essa síndrome de Ehlers-Danlos, para uma pessoa que desenvolveu 4 deficiências físicas ao mesmo tempo, tá? Que é a dificuldade visual, você não enxerga mais nada, né? A pessoa não enxergar. A fala, ela perdeu, parou de falar. Ela só pronunciava a sílaba A apenas. Não estava mais andando, né? E também não estava conseguindo mais comer nem beber, nada. E também sem conseguir mover os braços coordenadamente. Apesar de tudo isso, o raciocínio, memória recente, memória antiga, a cognição dela, né, a percepção do ambiente, né, tudo isso estava preservado. A idade também, a idade mental, né,
de modo que ela se transformou assim numa pessoa meio que prisioneira do corpo, né? Elas hoje, assim, passou-se o mês de fevereiro, quando chegou em março, os médicos deram alta e ela teve que vir para casa de home care. Então ela, de março até hoje, eu estou fazendo esse vídeo, a gente está em julho, né? Praticamente 4 meses, a minha esposa está internada em casa de home care, né? Hospital domiciliar. Ela tem 37 anos. Então, assim, por que eu estou fazendo esse relato para vocês? Primeiro porque eu decidi aparecer dessa maneira na web. Eu sou muito recluso, não gosto assim de estar aparecendo muito, né? Da forma que as pessoas costumam aparecer hoje. A exposição na internet está muito grande, mas assim, eu acho que chegou a hora de eu, de alguma forma, divulgar esse caso, sabe? Da forma como se vem fazendo, né, ultimamente na web. Há vários exemplos aí de pessoas que têm falado, que têm feito vídeos, e os vídeos se tornam virais, os vídeos começam a se proliferar na internet, e eu acredito que esse vídeo que eu estou fazendo pode ter um certo potencial para isso, tá? Porque a mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte: tudo isso está acontecendo na vida da gente, mas o que mais me impressiona é a força de vontade, é a força interior que minha esposa tem, tá? Ela varia assim entre momentos de angústia, ela grita bastante, ela chora muito, mas também existem momentos muito mágicos assim no dia a dia da gente, onde ela sorri, ela dá verdadeiras gargalhadas assim com coisas que acontecem ao redor, né, ao nosso redor, no ambiente. Pode ser um carinho dos meninos, pode ser uma travessura que eles façam, pode ser uma conversa que a gente tem engraçada, assim, cômica. Ela escuta e ri com a gente. Ela escuta conversas à distância até, tipo, a gente está na sala e as meninas, né, a enfermeira, a diarista está na cozinha conversando e ela escuta a conversa assim, acha engraçado e ri com a gente, né? Então, assim, é uma força de vontade muito grande que eu atribuo isso a Deus. Nós somos cristãos, nós somos evangélicos, né? E para mim o maior exemplo, né, independente da condição dela atual, né, é o maior exemplo de superação, assim, é o comportamento dela perante isso que ela está passando, né? Ela toma bastante remédio, né, alguns remédios para conter angústia. Enfim, tem todo um esquema terápico que ela está tomando. Mas mesmo assim, uma pessoa, poxa, sem enxergar, sem conseguir falar, sem comer nem beber, sem andar, sem conseguir mover os braços de modo coordenado. Uma pessoa tão cometida assim neurologicamente, encontrar forças para rir de coisas que para mim pareciam tão simples, como o carinho do filho, como uma piada qualquer, uma conversa, sabe, um conto, uma experiência que alguém conta próximo a ela. E ela ri com isso, realmente me alegra muito e assim, me tira de tempo, sabe? Por mais que eu esteja sofrendo com isso, mas eu vou levar pro resto da vida esse exemplo de garra que minha esposa tem. E isso é uma coisa, e a gente é muito grato a Deus por isso, por essa força que Deus dá a ela. E a outra coisa que a gente é grato a Deus é pela saúde clínica dela, né? Até hoje, todos os exames da minha esposa são normais. Normais mesmo, ela não teve nenhum resultado assim que indicasse que ela está doente. O diagnóstico dela é pela clínica neurológica. Então, a gente também é muito grato a Deus por isso, porque ela tem essa saúde clínica. Bom, esperança, ela não morre, né? A esperança existe para sempre. E eu creio em Deus, que Deus tem poder para curá-la. Eu não tenho certeza, eu sou sincero, não tenho certeza se Deus vai curá-la, porque os desígnios de Deus nós não entendemos, mas que Ele tem potencial para isso, não tem como duvidar disso.
não posso ter dúvida, Deus tem poder para curá-la. E enquanto isso a gente vai vivendo e vai cuidando dela no home care, em casa, e cuidando dos meninos, com muita dificuldade, inclusive financeira também, porque acontecer isso na vida, né, da gente abala todas as estruturas, menos a estrutura da fé, graças a Deus. Então assim, é uma mensagem que eu deixo para todos. Se você está passando por problemas, por dificuldades, tente encarar assim, com um certo otimismo, porque eu tenho aprendido muito com o modo assim como minha esposa está encarando isso, tá? E eu queria encerrar esse vídeo só dedilhando mais alguns acordes aqui, né, de uma canção que eu fiz, e dizer a todos que fiquem com Deus. E aqueles que quiserem fazer contato, o meu e-mail é gs de Samuel, né? G novamente, Luna, Luna, gsgluna, @yahoo.com.br. Tá? Se alguém quiser mandar uma mensagem, quiser compartilhar a experiência, eu tenho estado muito sozinho em questão de compartilhar a experiência, porque eu não encontro ninguém com evolução, né, médica que seja semelhante, seja igual à da minha esposa, tá? A pessoa tem um linfoma, depois em plena remissão, né, praticamente curado, desenvolver 2 síndromes paraneoplásicas, dentre elas degeneração cerebelar, e ficar totalmente acometida, totalmente dependente, totalmente incapacitado. Eu não conheço, os médicos não conseguiram indicar nenhum outro paciente que tivesse tido isso. Tanto aqui na nossa capital, que é Recife, Pernambuco, no estado também. E eu já busquei muito na internet pessoas com o mesmo tipo de evolução e não achei, tá? Tem muita gente com ataxia cerebelar, de diversos tipos, né, diversas formas. Mas igual ao caso da minha esposa, até agora eu não encontrei. Então, assim, esse vídeo também serve como uma busca minha, né, de encontrar parceiros, de encontrar pessoas que estejam passando pela mesma coisa e puder compartilhar a experiência comigo, tá? Enfim, que Deus abençoe e continue abençoando a todos nós. É o que eu desejo para todos, do fundo do meu coração. Falou para vocês Samuel Luna, esposo de Gessélia Luna. Valeu.